Boa tarde, primeiro ano. Vamos iniciar mais uma aula. Nossa aula de hoje é de matemática, na página 14 de matemática. Uma ótima tarde para todos vocês. E hoje nós vamos estar trabalhando sobre ordinais, números ordinais. E o que são os números ordinais? Os números ordinais, eles são usados para indicar posição, ordem ou lugar. Conheça alguns números ordinais. Olha só, aí no seu módulo tem o título lá, ordinais. Vamos estudar a escrita dos numerais ordinais, completando a tabela. Olha só, que Belisa escreveu aqui na luzinha os números ordinais até 10. Olha só, temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Perceba que o número ordinal, ele é os números como nós conhecemos e ele vem acompanhado deste símbolo aqui, ó, o O, com esse tracinho embaixo. Deixa eu te mostrar aqui para você. Olha só, este símbolo aqui, olha, que está de vermelho, este aí é o símbolo ordinal. E então, sempre que um número vem acompanhado desse símbolo, você tem aí um número ordinal, um número que indica uma ordem, uma posição. Observa só. Aqui, tia Belisa tem, olha só, uma faixa de chegada, tá vendo? Uma faixa de chegada e alguns carros aqui estão chegando aí nessa faixa de chegada. Observa só, aí, qual carro chegará primeiro, atravessar primeiro a faixa? Por o que você está vendo, qual será o carro que atravessará primeiro, chegará primeiro à faixa? Qual carro chegará por segundo? E qual carro chegará por terceiro? Olha só, lembra quando alguém chega na sala de aula e fala assim, tia Belisa, né? Como acontece algumas vezes. Tia Belisa, eu fui a primeira a chegar na sala. Ou seja, quando você chegou, não tinha ninguém. Você foi a primeira a estar naquele lugar. Está indicando aí o quê? Uma ordem. Você foi a primeira que chegou naquele local. Então, olha só, na corrida de carros aqui, né? Então, vai indicar a posição que cada um vai chegar e vai ocupar. E olha só, isso acontece nos torneios, né? Em disputas, olha só. Aqui, então, como nós vimos na imagem anterior, nós vimos que o carro azul, ele chegará primeiro. O carro amarelo, ele chegará segundo. E o carro vermelho, ele chegará por terceiro. Então, vamos observar a ordem que eles ficaram classificados? Olha só, o carro azul, né, ficou aí em primeiro lugar. Por quê? Porque ele chegou primeiro. O segundo lugar ficou o carro amarelo e o terceiro lugar ficou o carro vermelho. Esta foi a ordem na qual eles chegaram lá na faixa. Olha só, tia Belisa agora tem uma fila aqui. Olha, essa fila está organizada do primeiro ao décimo, ou seja, tem 10 crianças e elas estão organizadas aí do primeiro ao décimo. Olha, primeira criança, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nono e o décimo. Aí tia Belisa pode perguntar assim, a quarta criança, ela é um menino ou uma menina? Aí você vai ter que observar aí, olha, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, a quarta aí é uma menina, né? Olha só. Então, podemos estar falando assim, qual a cor da roupa da criança que ocupa o terceiro lugar, por exemplo? Aí você vai lá e vai observar que ele está usando calça azul, né? E uma camisa aí com detalhes verde e vermelho. Então, ou seja, os números ordinais, eles servem para indicar uma ordem, uma posição, tá certo? Agora vamos continuar aí no nosso módulo.
Olha só, você tem uma tabela, né? Você tem aí uma tabela, olha, vamos estudar a escrita dos numerais ordinais, complete a tabela. Você tem aí o número primeiro, como tia Belisa mostrou a vocês, né? Que o número 1 com o símbolo ordinal se lê primeiro. O número 2 com o símbolo ordinal segundo. O número 3 com o símbolo ordinal terceiro. O 4 com o símbolo ordinal quarto. O 5 com o número ordinal, o 5 com o número ordinal quinto. O 6 com o símbolo ordinal sexto. O número 7 com o símbolo ordinal sétimo. O 8 com o número ordinal oitavo. O 9 com o símbolo ordinal nono. E o 10 com o símbolo ordinal décimo. E você tem a sua tabela no módulo agora, e agora você vai seguir colocando os nomes. Observe que no primeiro, você já tem o nome na frente, primeiro. O segundo tem o nome na frente, segundo. E agora o 3 com o símbolo ordinal será o quê? Terceiro. Então, vai estar colocando aí o nome, a palavrinha terceiro. O 4 com o símbolo ordinal, quarto, né? Quinto. Então, você vai preencher toda essa tabela aí com os números ordinais. E olha só. Então, você estará completando desta forma, né? Tia Belisa fez aqui. Você pode estar pausando o seu vídeo e preenchendo a sua tabela. Perceba que tia Belisa começou aqui do terceiro. Ou seja, o primeiro e o segundo você já tem pronto. Então, você vai começar aí do terceiro, tá certo? Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E assim você termina de preencher a sua tabela. E embaixo diz aí, observe a posição da professora e dos alunos na fila anterior e preencha o quadro com os nomes na ordem correta. Então, vamos observar aqui, olha só, a professora Cecília, né? A Keiko, né? O Francisco, a Ana e o Vitor. Vamos observar direitinho. Olha, o Vitor está aqui em primeiro, depois a Ana em segundo, depois o Francisco em terceiro, a Keiko em quarto e a professora Cecília está em quinto, na posição que eles ocupam na fila, né? Na fila. Então, vamos lá. Posição primeiro. Quem está em primeiro lugar? Quem está em primeiro lugar? Então, você vai ver aqui o nome do Vitor e vai colocar aqui no quadrinho, Vitor. Quem está em segundo lugar? Depois de Vitor, quem vem? Ana. Então, você vai colocar em segundo lugar. Depois de Ana, quem vem? Francisco. Então, em terceiro lugar, Francisco. Em quarto lugar, Keiko. Você vê a tabelinha da Keiko e coloca. E em último lugar, a professora Cecília. Tá certo? Então, você vai colocar aí nessa ordem. Só para corrigir aqui com você. Olha só, ficou aí na sua atividade. Vitor, né, primeiro lugar. Ana, segundo lugar. Terceiro lugar, Francisco. Quarto lugar, Keiko. Quinto lugar, a professora Cecília. E então, vamos virar em nossa página agora. Nós temos aqui uma brincadeira, né? Que não tem como a gente realizar. Porém, se você tiver irmãozinhos ou primos que você possa brincar, você desenvolve aí essa brincadeira com eles. Olha, corrida de um pé só. Aqui é quem consegue a correr com um pé só, sem colocar o outro pé no chão, tá certo? E ver quem chega primeiro. Olha só, converse com os colegas e juntem e imagine como seria essa brincadeira. Quais são as regras? A regra é o quê? Não pode colocar o pé no chão durante o percurso. Tem que conseguir chegar até lá sem colocar o pé no chão. Quantas pessoas podem brincar? Então, podem brincar até mais de 3 pessoas, né? Podem brincar aí. Que tal experimentar no pátio? Ou seja, seria uma brincadeira que nós íamos nos reunir lá no pátio e iríamos fazer aí várias rodadas da brincadeira. Então, percebam que aqui ele tem um local aí da largada, ou seja, um local onde todos ficam aqui iguais.
e vem correndo de um pé só até atravessar a faixa. Você pode determinar um local aí na sua casa onde vai iniciar a corrida e onde vai finalizar, tá certo? Então, quem conseguir chegar lá no lugar onde vai finalizar a corrida, primeiro com um pé só, sem colocar o pé no chão, durante o percurso, então ele vai ficar em primeiro lugar. O segundo que chegar depois vai ficar em terceiro lugar, né? Em segundo lugar, depois em terceiro lugar. E aí até o terceiro lugar a classificação, tá bom? Então vamos organizar os vencedores? Use a tabela. Olha só, então nós iríamos usar essas tabelas aqui para brincar. Quando na primeira rodada e colocar o nome dos coleguinhas que chegassem em primeiro lugar na primeira rodada, do que chegou em segundo e do que chegou em terceiro. Depois iria mais uma outra rodada, iria colocar o nome do coleguinha que chegou em primeiro lugar, em segundo e em terceiro. Depois mais uma outra rodada, iria colocar o nome do coleguinha do segundo e do terceiro. Então, se você tiver como brincar na sua casa, você vai realizar essa brincadeira e você preenche aí a tabela. Se não, infelizmente não tem como a gente preencher, né? Realizar aí, porque não tem como a gente descobrir aí. Agora vamos aí para a página 16 para fazer a atividade. Atividades. Vejam as formigas que andam em fila, uma atrás da outra. Olha só, aqui você tem as formiguinhas andando em fila, uma atrás da outra. Olha só, cada uma está aí carregando uma plaquinha, né, que indica o lugar que elas ocupam na fila, a posição que elas ocupam na fila. Primeiro lugar, a formiguinha que está com a plaquinha amarela, né? Segundo lugar, a plaquinha roxa. Terceiro lugar, vermelha. Quarto lugar, azul. Quinto lugar, cinza. Sexto lugar, verdinha. Sétimo lugar, laranja. Oitavo lugar, aí a rosa. Nono lugar, a marronzinha. E 10º lugar, a azul escuro. Agora, olha só, pinte as respostas corretas. Aí tem o primeiro pontinho, diz, a placa da primeira formiguinha é que cor? Então, você vai lá, vai observar qual é a cor da primeira formiguinha. Então, você viu aí, amarela. Então, você vai procurar a palavrinha amarela e vai pintar. A placa da quarta formiguinha é que cor? Então, você vai lá, ó, primeira, segunda, terceira, quarta. Qual é a cor da quarta formiguinha? Azul. Então, você vai lá procurar a palavrinha azul e vai pintar. A placa da oitava formiguinha é que cor? Então, você vai lá e vai contar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Qual é a cor? Então, você vai procurar lá a placa com a palavrinha rosa e vai pintar. E o segundo diz, complete as frases com as expressões atrás ou na frente. Então, você vai completar as frases aí com as expressões, né? Atrás ou na frente, ou seja, está atrás de você ou está à frente. Então, vamos lá. No primeiro pontinho diz, a formiga com a placa lilás está atrás ou na frente da formiga com a placa amarela. Então, observa, a placa amarela, a formiguinha que está com a placa lilás, ela está na frente ou ela está atrás da formiguinha que está com a placa amarela. Então, você vai completar com a palavrinha correta. O segundo pontinho diz, a formiguinha com a placa cinza está na frente ou atrás da formiguinha com a placa verde. Então, é a formiga com a placa cinza, né? Cadê a formiguinha com a placa cinza? Olha só aqui. Ela está na frente ou atrás da formiguinha que está com a placa verde. Então, você vai ver e vai colocar a palavra na frente ou atrás, né? Agora, a formiguinha com a placa vermelha está na frente ou atrás da formiguinha com a placa azul. Olha só, a formiguinha com a placa vermelha, ela está na frente ou atrás da formiguinha com a placa azul. E no quarto pontinho diz, a formiguinha com a placa laranja está atrás ou na frente da formiguinha com a placa verde. Laranja, cadê a laranja? Vamos encontrar aqui. Ela está na frente ou atrás da formiguinha com a placa verde. Observa e completa, tá bom? E agora tem o 3. E aí, no terceiro, né,
Tem os numerais ordinais representam ordem e podem ser usados também em textos. Leia esta receita que as crianças aprenderam a fazer na escola. Então, vamos ler aqui uma receita que a turminha do ético está aprendendo aí fazer na escola. É uma vitamina de frutas, é o nome da receita. E ingredientes, tem aí 2 morangos, uma banana, um copo de leite, uma maçã, uma colher de sopa de mel. Então, olha só. Aí está a primeira parte, né, do texto, que é os ingredientes. E agora a segunda parte, o modo de fazer. E aí tem lave as frutas e deixe escorrer. O que tia compreendeu é que aqui seria para estar primeiro, segundo, terceiro, entendeu? E eles não colocaram aí. Mas seria para estar aí em números ordinais. Olha só. Aqui, olha só. Era para estar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, vamos lá. O primeiro passo que você deve fazer, né? Aí, na sua receita é lavar as frutas e deixe escorrer. Então, a primeira coisa a fazer é lavar as frutas e deixá-las escorrer. Segundo, retire os cabinhos dos morangos, depois corte-os ao meio e reserve. Então, o segundo passo seria tirar os cabinhos dos morangos e cortar e reservar. O quarto passo é descasque a banana, pique-a em pedaços e reserve. Então, o quarto passo é descascar a banana, picar em pedacinhos e reservar. O quinto passo é coloque a banana, a maçã e os morangos no liquidificador. E a sexta etapa o sexto passo aí é acrescentar o leite e o mel. E o sétimo é bata a mistura até ficar sem pedaços de frutas. Então aí você viu a receita de vitamina de frutas, né? De uma vitamina de frutas. Passe aí para a página 18 e aí tem, importante, as etapas que exigem o uso de faca e do liquidificador devem ser realizadas com a ajuda de um adulto. Aqui é para chamar a atenção. Vai que de repente você conheceu essa receita aí de vitaminas de frutas e resolve realizar essa receita, fazer essa receita em casa, né? Perceba que a turminha do ético está aqui fazendo a receita, mas ela está sendo supervisionada pela professora Cecília. Eles não estão sozinhos. Então, se você for realizar uma receita em casa, que utilize faca, liquidificador, né, tem que ter um adulto junto, porque é perigoso se cortar com a faca. O liquidificador usa energia, também é perigoso, né, levar choque, né, ou deixar algum objeto dentro e acabar aí se machucando ou estragando. Olha só. Agora vamos observar aí. Observa aqui, olha só. Que vai ler aqui, ler acima aqui o que está escrito, ó. Em cada imagem, escreva a ordem correspondente da receita da página anterior. Então, você vai observar a imagem e vai observar a que passo corresponde aí esse que a imagem está representando. Então, na primeira imagem, vamos observar, ela está aqui, olha, cortando a banana, né? Tirou a casca e está aí cortando a banana. Que passo corresponde esse? Você vai lá na receita, observa o passo a passo do modo de preparo e vai ver se corresponde ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Agora, o segundo aí ela está fazendo o quê? Acrescentando, olha só, tem leite aqui, mel aqui, ela está colocando o copo, então, de leite, né? Então, ela está colocando o quê? O leite e o mel. Que passo é esse que corresponde lá na nossa receita, hein? Então, você vai lá para o modo de preparo e vai fazer aí, observando aí qual o passo. Então, vamos lá? Olha só. Descasque a banana, pique em pedaços e reserve. Corresponde aí ao quarto passo. Olha, descasque a banana. Então, você irá colocar aí o número 4. E aí, onde diz acrescente o leite e mel,
corresponde ao, olha só, acrescente leite e mel, o sexto passo. Então, você vai preencher o quadrinho, os quadrinhos que estão aqui, olha, abaixo das imagens, aqui com o número 4 e aqui com o número 6º. Não é isso? Ficará assim, ó, 4º e 6º, tá bom? Você vai preencher e assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Um ótimo fim de tarde, uma ótima noite para todos vocês. Amanhã não tem aula de tia Belisa, né? Então, terá aula de tia Carla e tia Cidinha, tá bom? Um beijão para todos vocês e até quinta-feira.